companhia no fechamento de mercado. 5h36, você tá aqui no Expresso da Tarde, na sua TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Boa, trazendo essa análise agora desse fechamento do pregão. E eu vou dar já o meu boa tarde pro Fábio Lemos, sócio da Fatorial Investimentos, conversando comigo, Gabriel Medina, e também com a Camila Valvezan. Fábio, obrigado por atender novamente o convite aqui da TC Rádio para conversar sobre o fechamento de hoje. Tudo bom com você? Boa tarde. Meu amigo Medina, há algum tempo que a gente não se falava, com muita saudade de você. Muito boa tarde a todo o time do TC. Já vou deixar a dica para você que estava assustado com a derrota aí do Real Madrid. Mas sabe por quê? Tá Ficaram com medo. Fugindo do Mengão. Na frente, fugindo aqui, ó, do Mengão. É isso mesmo. Exato. Do Mengão. É explicado. Então tá explicado. Então, você não deixou a menor dúvida. O pessoal fica cantando aí nos instantes pro Real Madrid pode esperar que a hora vai chegar. Não tem dado muito certo não, viu, ô Fábio? Não vou nem comentar nada. Mas é claro que... Mas dessa vez ia ser diferente. Eu, como trader, sei disso. Exato, já projetando o futuro, né? Mas é claro que esse joguinho aí, Manchester City e Real Madrid, é apenas uma preliminar do principal jogo de hoje, São Paulo Sport, logo mais na Ilha do Retiro, que vai ser um grande jogo, assim, o principal do dia. Pela cara do Esporte não me traz boas notícias. Boa, Fábio. Pra comentar com a gente sobre esse dia do pregão, dia do Ibovespa em alta, né, Fábio? Acabou fechando em 1,17% de avanço, 109.459 pontos. Tô vendo aqui o índice futuro já encaminhando para o fechamento, mas avançando 1,5%, 110.700 pontos. Queria te ouvir sobre como que você analisou esse dia do pregão, quais foram os principais destaques para você. Novamente, a Vale puxando essa alta do índice brasileiro, seguindo esse minério de ferro. Quais foram os destaques na sua avaliação, Fábio, desse dia de hoje? Na verdade, nós estamos tendo 2 dias emblemáticos, né? Foi ontem, nós tivemos 2 atacantes. Ontem a gente teve a Petrobras, que sustentou a alta do índice, num dia que eu até achava que fosse ser negativo, mas a Petro ontem sustentou a alta. E hoje, que a Petro jogou na retranca, a gente acabou tendo aí a Vale, devido a essa alta do minério de ferro, que não só a Vale, que puxou aí basicamente 3,3% do nosso índice, junto com outras empresas do setor de varejo, como Lojas Renner e, logicamente, outras ali dentro do setor, que sustentaram aí esse ótimo movimento, e num dia também emblemático, porque hoje foi um dia de vencimento de opções de índice, e vou ser bem sincero, eu apostava numa queda no dia de hoje. Estou sendo bem transparente, eu achava que hoje seria um dia de realização, e efetivamente essa movimentada do mercado me surpreendeu positivamente, porque quando é para cima, a gente logicamente fica muito feliz quando isso acontece. Exato. E aí, com essa mudança, ô Fábio, você imaginava uma queda no índice, uma realização por conta desse vencimento de opções? Mostra que finalmente a Bolsa Brasileira está se mostrando forte, que é um momento assim de um viés mais alto para o índice brasileiro, ou você ainda tem alguma cautela, quer esperar para ver mais, Fábio? Não, quero esperar para ver mais, até porque a gente está subindo efetivamente sem dados fortes. Primeiro é que a gente estava amassado demais. A nossa bolsa, se você for olhar aquela questão de price to earnings, a gente foi muito amassado. Alguns papéis nossos estavam basicamente operando abaixo do caixa e começaram a recuperar a própria Vale. Eu cheguei a comentar várias vezes que ali no patamar que ela estava de 66, 67, era um absurdo o que estavam fazendo com a nossa querida valiosa. Banco do Brasil também, que expressou uma baita reação, e outros papéis do setor financeiro, como o próprio Bradesco, saiu de 12 para 15 reais, ajudou a sustentar essa grande reação aí que a gente viu no Ibovespa. Mas quando a gente vê o que pode ser votado daqui a pouco, que é a questão ali do arcabouço fiscal, que ainda não está batido o martelo, me leva a ainda ter um pouco de cautela, e é isso que a gente tem falado aqui, pelo menos com os nossos clientes. Estamos felizes, estamos ganhando, vendo aí a Bolsa subir, logicamente batendo palma, mas sempre com um pezinho atrás, porque o jogo ainda não foi ganho e ainda tem um certo estresse no DI, que a gente tem percebido, que nos leva a ter um pouquinho de cautela com o que pode vir à frente. Nosso querido Roberto Campos Neto ainda não sinalizou
que entregou os pontos em relação a baixar esses juros um pouco mais à frente. Certo. Fábio, mais cedo, inclusive, você citou arcabouço fiscal, né? Expectativa da votação do regime de urgência da matéria ser aprovada hoje lá na Câmara, para depois ir para a votação realmente em plenário. Um ouvinte mandou mais cedo, ele meio que reclamando, pô, a gente fala muito de política aqui quando a gente trata de mercado, a gente não trata tanto assim dos papéis em determinados momentos, mas acho que é importante trazer um ponto que a política faz muito preço, certo, Fábio? Quando a gente fala desse tema do arcabouço fiscal, na sua avaliação, então, ele não está exatamente definido. Ainda há pontos em abertos que te causam preocupações por conta desse arcabouço? Aí eu entro na questão de como que você observa que o governo vai conseguir arrecadar aquilo que o arcabouço exige? Sendo bem sincero e até já fazendo contraponto, para quem não entende por que é importante essa questão do arcabouço e de se entender por que a política fiscal é importante para a Bolsa e para os papéis que estão compondo a Bolsa, se dentro desse arcabouço, que pode ser aprovado hoje ali na Câmara, for, por exemplo, o arcabouço dentro do primeiro projeto que foi apresentado ontem para o Lira, um pouco mais frouxo e sem medidas que, pelo que eu entendi do que o Haddad falou na parte da manhã, punitivas, que é o que o PT quer que passe, tanto é que ele ainda comentou, imagine se a gente for punir o presidente do BC por não cumprir a meta de inflação, querendo comparar a questão de punir ali o presidente, no caso Lula, por não cumprir ali a questão da meta fiscal. Se, por exemplo, tirar essa questão do arcabouço fiscal e dar um cheque em branco para que o governo possa estourar o teto de gastos, isso vai elevar de sobremaneira juros, causando inflação, e, logicamente, isso vai sobrar no nosso bolso, contribuinte, que vai ter que aumentar, de certa forma, a arrecadação, impostos, e para as empresas também vai ser ruim, porque juros altos, mais impostos, redução aonde? E que a gente viu nos balanços agora, você pode até ter lucro maior, receita maior, mas o lucro líquido vai cair por causa de despesas maiores. Insumos vai se gastar mais. Por isso que é importante estar na pauta de quem é investidor questões como o arcabouço fiscal. Porque se a gente estourar agora essa questão e não enxugar, ou seja, não for uma coisa que for mais para o viés de proteger e não dilapidar o patrimônio do país, a gente acaba estourando a questão de juros e inflação e para as empresas e para a gente, né? Porque, por enquanto, que é a maior crítica, a gente não tem fonte de arrecadação correta. A gente tem alguma coisa no mundo imaginário do nosso querido Bob que a gente não sabe onde é ainda. Boa, Fábio. Fábio, falando de Petrobras agora, hoje os papéis da petroleira recuaram 2,43%, R$ 25,66, aceleraram nessa reta final no dia de hoje. Eu queria te ouvir a respeito sobre a mudança na política de preços e a reação do mercado a essa mudança. No primeiro momento, uma análise de que a mudança foi mais branda do que o mercado esperava, e a gente observou a alta no dia de ontem, mas e você também com essa expectativa era pior do que veio exatamente a mudança na política de preços? Na realidade eu tinha uma expectativa bem ruim em relação a essa mudança de preço, né, em relação ali à PPI, e ela, dentro do anunciado ontem, ela veio menos pior do que a gente esperava, e por isso que eu acho que o mercado teve esse movimento de alta ontem para a Petrobras. Após ali ler com calma, eu acho que o pessoal parou para fazer conta e interpretou que, no cenário que a gente tem atualmente, de Brent nesse patamar de 80 doletas ali, 72, 75, essa política atual, que mudou de ontem para hoje, não vai trazer grandes prejuízos, na verdade, não traz prejuízos para a Petrobras. Tranquilo, no curto espaço de tempo. Agora, que eu acho que é onde está o pulo do gato ruim para a Petrobras. Se esse Brent voltar para patamares que nós tínhamos há 2 anos atrás de 100 doletas, aí sim vai ter aí um descasamento nessa questão aí de preço internacional para o preço praticado pela política nova, que vai sim trazer um prejuízo para os cofres da Petrobras, que eu acho que é aí
que o pessoal começou a fazer conta de ontem para hoje com um pouco mais de calma, e por isso essa movimentação que a gente viu aí nos papéis hoje, tá ok? Por isso que esse movimento de venda que aconteceu no papel. Não acho que vá se perpetuar por muito mais tempo, acredito que ainda vai se ajustar, até porque o Brent não acredito que vá ter outro spike como nós tivemos aí no ano passado, mas tem que ficar de olho sim nessa questão aí da política de preço da Petrobras. Perfeito. Hoje o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, ele deu mais detalhes sobre a nova estratégia de política de preços da estatal. De acordo com ele, os preços vão estar dentro de um intervalo entre dois limitadores: o custo para o cliente e a vantagem econômica para a companhia. O presidente da Petrobras disse que a nova estratégia vai permitir que a estatal consiga reter parte da volatilidade do mercado sem que os valores sejam repassados aos consumidores de forma imediata, e reforçou que vai continuar a utilizar os preços internacionais como referência, mas uma maior flexibilidade para a companhia negociar os valores que considerem mais competitivos. Você queria comentar sobre isso, Fábio? Eu tive a curiosidade de até imprimir o fato relevante para ver a fórmula, e na realidade é custo marginal do cliente que ele utilizou no fato relevante. Não tem como você precificar essa questão do custo marginal do cliente. É possível chegar a qualquer valor que você quiser para justificar um desconto de 10, 15, 20 centavos no mês que vem de desconto que eu queira dar para a Petrobras. É isso que eu acho que incomoda um pouquinho o mercado, porque você não tem ali algo que justifique, pelo menos dentro daquela fórmula, e ao mesmo tempo você pode justificar qualquer alteração que você quiser dentro das possibilidades, ou melhor, dentro das variáveis que ele mesmo colocou, afinal de contas, custo marginal do cliente. E isso daí me deixou bem encucado. Os assinantes do TC que estão ouvindo, depois vai lá abaixo, fato relevante, dá uma lida. É esse efetivamente o texto que está ali colocado, entendeu? E isso daí, efetivamente, eu até discuti com outros amigos que são do setor, e logicamente a gente não entende tudo, então eu vou buscar de quem conhece muito mais do que eu dentro do setor, e foi essa a conclusão que a gente chegou, que qualquer possibilidade ali há dentro daquela fórmula que eles puxaram para fazer para justificar, melhor dizendo, esse cálculo. Perfeito, Fábio. Pois é, um ponto interessante a se observar. Ô, Fábio, já pensando, né, no restante, você citou que você esperava uma realização hoje no índice, por conta do vencimento de opções. Mais cedo, nosso ouvinte também, o Alex Mendonça, ele comentou que os papéis subiram muito nos últimos dias e não estão corrigindo. Aí ele questiona se dá para se imaginar uma correção forte vindo por aí antes da finalização do arcabouço, do início do corte de juros, ou o mercado se antecipou tanto que a sequência é de os papéis continuarem a subir, ter realizações mais amenas, Fábio? Então, graficamente, a gente já conversou algumas vezes, sabe que eu tenho dificuldade de falar qualquer coisa sem olhar o gráfico. Exato, claro. Graficamente, a gente tem um ponto ali no futuros, que era ali o 112 para ser cumprido, e ele, não vou falar que ele cumpriu, mas ele chegou bem perto ali no dia de ontem, tecnicamente, para fazer. E hoje ele se sustentou novamente ali perto do 112, está fechando ali agora no 110,800, e pedindo efetivamente uma realização na casa dos 106 mil pontos, o que na minha cabeça é extremamente saudável. Como teremos vencimento de papéis, né, de opções agora na sexta-feira, eu creio que isso possa vir a acontecer nos próximos dias, até porque hoje, caso esse arcabouço não venha a passar, ou se postergue por um prazo adicional, lembre-se que está para votação no dia 24 de maio, se não me falha a memória, é o prazo final que o nosso querido Lira falou hoje na parte da manhã, pode gerar um estressezinho adicional. E um outro fator importante é que o que tem nos sustentado, se eu só parar para observar
ao longo da última semana têm sido movimentos de determinados setores. Bancos sustentaram um tempo, depois a gente viu aí no caso aí Petrobras, que sustentou um bom tempo, e agora, finalmente, a nossa querida valiosa ressurgiu das cinzas. Agora há pouco, petróleo deu-lhe uma bela de uma puxada, quase 3% de alta, aí o PetroRio e 3R Petróleos cinzas, e se tivermos aí bons dados divulgados da China, o minério de ferro deve sustentar por mais 2, 3 dias. Só que a gente tem visto a China dando uma derrapada, né? Entregando a paçoca, né? Por isso que eu acho que inspira cuidado e merece uma realização esse nosso querido índice, até para poder correr, né, meu querido Medina? Pois Naquela é. caso, né? Eu, pelo menos, gosto de correr muito, naquela pausa, para depois aguentar acompanhar na corrida aí o pessoal que está melhor preparado do que eu. Eu, pelo menos, tecnicamente, queria que isso acontecesse. Boa, Fábio, boa, é isso aí. Você citou China, e aí eu queria perguntar, não tá muito volátil o que o mercado tem imaginado para a demanda chinesa? Uma hora vai ser uma demanda mais fraca, aí o minério recua, os papéis recuam, aí depois uma demanda mais forte, e o minério sobe e os papéis sobem. Nas últimas semanas tem observado essa volatilidade. Ainda não tem uma visão clara do que a China pode entregar ainda para esse ano, Fábio? E como os papéis do setor de mineração e siderurgia aqui no Brasil se comportam nesse momento e até como graficamente eles estão mostrando para os próximos dias? É engraçado você falar isso porque eu teci esse comentário com o matinal, com o nosso time aqui do escritório. Eu gosto muito de ler sobre a China e, coincidentemente, de ontem para hoje, eu li 3 relatórios distintos e, logicamente, com visões também diferentes sobre a China. Aí eu fiz um apanhado sobre os 3 relatórios. A gente tem visto dados que saíram agora, que foram números de vendas de casas na China, que é um número muito importante, falando, que desacelerou de março para abril, tá ok? E, logicamente, se vendas de casa desaceleram na China, e isso historicamente para o povo chinês é algo importante, reflete que há uma demanda por consumo de minério, commodities em geral, menor, ponto. Ou seja, desaceleração da economia, beleza. Segundo ponto importante, quando você olha ali aquela questão dos PMIs da China, que também saíram agora recentemente, manufaturados e outros industriais, todos desaceleraram, apenas PMI de serviço teve ali uma evolução bem acima do que era esperado. Ou seja, apenas parte de serviços na China está crescendo e não é o que ajuda a gente aqui no Brasa, principal parceiro de exportação de commodities para eles. Não quero que serviço cresça, eu quero que industrializados, manufaturados cresça. Desaceleração mais clara. E quando você olha outras linhas, como por exemplo a questão de exportações de produtos eletrônicos, também está em queda. Aí você já faz o link com uma outra parte. Produtos eletrônicos vai para onde? Vai diretamente para o primeiro mundo. Se o primeiro mundo está consumindo menos, logicamente, você tende a produzir menos na outra ponta e, logicamente, você não vai acelerar quem produz. E isso é ruim para o crescimento desse país. Opa, China de novo. Só que aí, no outro lado de relatório, a gente viu hoje, aí eu vou dar nome, o Credit Suisse fez esse relato todo também, embasando um outro relatório, só que ele diz que houve um crescimento, uma melhora na renda geral da China e que, historicamente, quando há uma melhora de serviços na China, em seguida há uma aceleração econômica. Então, na aposta do Credit Suisse, no segundo semestre, deve haver um movimento de aceleração ali na China, o que puxará, não como foi no período de Covid, que logicamente, pós-Covid, que logicamente foi um boom de commodities que não tem como se repetir agora, não dá para esperar isso, tá ok? Esquece minério de ferro, 200 doletas, esquece isso, mas pelo menos voltar a ter um crescimento, uma demanda maior e, logicamente, puxar o Brasil nessa questão.
Eu, particularmente, estou com esse viés de um crescimento para a China no segundo semestre, também menor, mas crescimento, sim, até amparado por essas questões que eu comentei aqui agora há pouco em relação a taxas históricas de crescimento. Maravilha, Fábio Lemos com a gente. Fábio, agradeço demais sua participação comentando a respeito desse fechamento do pregão de hoje, as suas visões daqui para frente para o mercado. Um grande abraço para você. E aí eu vou querer te ouvir também, antes disso, mas quando tiver o confronto real Manchester City e Flamengo, como que vai ser, tá bom, Fábio? Aí eu vou, ó, com a faixa, tá? Com a faixa. Por enquanto, Libertadores, né? Medina, um abraço para vocês aí.